Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, cheio de problemas, dificuldades, incertezas, a maldade se multiplicando, as dissensões, as incompreensões. Quando notamos que muitas vezes o povo de Deus é perseguido em vários lugares, em alguns lugares, aprisionado e até pessoas são mortas por causa de sua fé. Quando notamos a miséria e a pobreza aumentando, quando notamos que aqueles que estão na liderança do mundo, na liderança dos governos, se desentendendo e muitas vezes sem nenhuma preocupação com os seus liderados, com a população, nós tendemos a ficar desanimados. Talvez até a questionar se de fato tem solução, se de fato tem uma saída. Talvez o medo nos domine. Nós chegamos a ficar amedrontados, alguns até em pânico, outros deprimidos. O desespero e a desesperança podem inundar o nosso coração. Mas Deus tem uma palavra para isso. Deus tem uma mensagem sobre isso. No livro de Isaías, capítulo 35, Deus disse para o seu povo que enfrentava uma situação problemática lá no Antigo Testamento, uma mensagem que serve para nós em nossos dias. Deus disse: não temas, não tenha medo. Eu vou fazer um novo mundo para o meu povo. Vamos ler Isaías, capítulo 35. Diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, e ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Sim, devemos estar cientes de que este mundo cheio de problemas, de ameaças, esse mundo inseguro,
vai passar. Deus há de criar um novo mundo. Então não tenha medo. Deus vai fazer valer o seu plano de criar um novo mundo para o seu povo. Nesse novo mundo, é dito no livro de Isaías, o livro que traz as profecias de Isaías, profecias que tratam de juízo e salvação, e nessa parte da profecia, esse capítulo 35 é um cântico, uma poesia, onde ele celebra o novo mundo que Deus trará, a salvação que Deus trará. Nessa parte, ele está concluindo os juízos que ele traria sobre aqueles que não confiam nele. E ele encerra com esse cântico falando da vitória que Deus dará ao seu povo. O propósito deste canto é animar o povo de Deus. É lhes dizer, não tenha medo. Deus há de fazer um mundo novo para o seu povo. Nesse mundo novo, a natureza será renovada. O deserto vai se alegrar. No lugar ermo, isto é, no lugar onde não havia nada, vai ter alegria. A alegria vai florescer como flores, como o narciso estará florescendo então. E aquele lugar, então, deserto, Isaías diz, vai ficar com uma flora, com uma vegetação tão abundante, cheio de alegria, que será como o Líbano, que na época de Isaías era formado por uma densa e bonita floresta, cheia de cedros. Vai florescer como o esplendor do Monte Carmelo, que no alto do Monte Carmelo também havia uma rica vegetação, uma vegetação extremamente fértil. Como Saron, que era uma planície também ali perto de Jerusalém, que também era extremamente fértil e bonita, famosa pelas flores que produzia. Toda esta natureza irá florescer. Os problemas de sequidão, os problemas então de uma natureza morta e seca irão desaparecer. A glória do Senhor vai se manifestar e renovar o mundo. Vivemos problemas ecológicos, aquecimento, falta de água, excesso de chuvas em alguns lugares, enchentes, desmatamento e assim por diante. Resultado do pecado humano, do homem que rejeita Deus e não quer viver conforme as diretrizes dele. Mas um dia, Deus vai mostrar que este mundo é dele, que ele é o dono do mundo e que ele criou este mundo para ser um lugar belo, para a glória dele e para desfrute do seu povo. Então ele vai renovar esta natureza. Ele vai criar um novo mundo. Depois de fazer esse anúncio, de proclamar com esta linguagem poética, bem vívida, bem cheia de imagens, de como o meio ambiente vai se encher de alegria, Isaías diz, então, fortaleçam as mãos desalentadas. Vocês estão desanimados, as mãos decaídas, afrouxadas, sem força para fazer o que é preciso fazer, sem força para empreender as tarefas. Os joelhos estão tropeçantes, vacilantes. Eles já não conseguem manter você ereto, de pé, caminhando. O desânimo é tão grande que os joelhos se curvam, vacilam e tropeçam. Fortaleçam as mãos.
Firmem os joelhos. Não olhem para as circunstâncias agora. Olhe para aquele futuro, para o que Deus vai fazer nesse mundo, para a transformação que Deus trará. Encontre forças, não nas situações de hoje, não nas circunstâncias de agora. Encontre forças na esperança, na promessa de Deus, na palavra de Deus, de que Ele vai agir, de que Ele vai intervir, de que Ele vai transformar esta situação. Ele vai trazer um novo mundo. É nessa esperança que Deus diz: fortaleçam as mãos, criem ânimo, ao invés de ficar olhando para o que está acontecendo agora, aqui, acolá. Olhem para o futuro. Não um futuro idealizado pelos homens, não um futuro prometido pelos governantes, não um futuro imaginado por certa ideologia, mas o futuro prometido por Deus, o futuro garantido pela palavra de Deus. Olhem para esse futuro, para esta promessa de que Deus vai transformar o mundo. Deus vai trazer um novo mundo. Então fortaleçam as mãos. E ele continua: diga aos desalentados de coração. E aqui, desalentados, poderia ser traduzido acelerado. Aquelas pessoas que diante de uma ameaça, diante das circunstâncias, o coração acelera, bate rápido de medo, a pessoa treme. Usando uma outra imagem que Isaías usou em outra situação, no capítulo 7, o coração fica como as flores de uma árvore quando bate o vento. Aí digam para estas pessoas, digam o quê? Sejam fortes. Não tenham medo. Sejam fortes. Fortaleçam. Deixem o medo de lado. Não temais. Não tenham medo. Mas por quê? A situação ao nosso redor não é garantida. Não há segurança. Como é que a gente vai ser forte e não ter medo? Aí ele diz a razão. Eis o vosso Deus. Vejam o vosso Deus. Diante de situações nas quais a gente não vê saída, não vê solução, não vê socorro, que tudo parece escuro, que o coração acelera, que as mãos perdem o ânimo, que os joelhos tremem, olhe para Deus. Olhe para Deus. Veja Deus. Olhe para as promessas dele. Diz: vejam o vosso Deus. O vosso Deus está vindo. Ele vai tomar vingança. Ele vai retribuir. Este mundo não continuará injusto para sempre. A injustiça não vai dominar para sempre. Quando a gente vê a injustiça dominando, a gente tem a tendência de ficar desesperado mesmo, desanimado, desesperançado. Algumas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, e isso só faz aumentar a injustiça. Outras vezes a gente entrega os pontos e decai, dizendo não adianta. Mas a saída não é nenhuma e nem outra. A saída é: olhe para Deus. Veja, Deus vai vir. Deus virá. E Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça.
Ele não apenas vai renovar a natureza, como ele vai criar um mundo justo. Um mundo onde habita a justiça. Então, diante das injustiças da vida, olhe para Deus e saiba, Deus virá. Ele vai agir com justiça. Ele vem e vos salvará. Não ficaremos para sempre neste mundo inseguro, neste mundo injusto, problemático. Deus virá e salvará o seu povo. Não tenha medo, anime-se. Deus vai voltar e cuidar deste mundo. Vai fazer este mundo se tornar um lugar de justiça e de salvação para o seu povo. O autor da carta aos Hebreus cita o versículo 3, lá no capítulo 12, quando o povo daquela igreja estava enfrentando perseguições, dificuldades, lutas, perda de bens, aprisionamentos até. E eles estavam ficando desanimados com toda aquela situação. Escrevendo para animá-los, o autor disse o que está aqui: fortaleçam as mãos, firmem os joelhos, isto é, criem ânimo, porque Deus vai criar um novo mundo. Um novo mundo onde a natureza será renovada, um novo mundo onde vai habitar a justiça, mas um novo mundo também sem doenças, sem pecado, sem erro. Os olhos dos cegos vão se abrir, os ouvidos dos surdos vão ouvir, os aleijados vão poder saltar como animais do campo, os mudos irão falar, e aí as águas irão arrebentar no meio do deserto. Ribeiros, lá onde não havia nada, areia esbraseada, como se fosse tão quente como se fosse brasa, vai se tornar um lago. A terra sedenta em mananciais de água. E então, onde moravam animais ferozes, em pântanos, crescerá a erva, canas e juncos. Em desertos vai florescer a erva fértil. É a promessa de Deus, um novo mundo, com a natureza renovada, com justiça e sem doenças, sem problemas, mas também sem pecado, sem erro. Vai existir um caminho bom, um caminho santo, e o imundo não vai andar nesse caminho. O que desobedece a Deus e vive na impureza não vai andar nesse caminho. Esse caminho será apenas para o povo de Deus. E quem andar por esse caminho não vai errar. Mesmo o nécio, mesmo louco, mesmo sem entendimento, não vai errar. Não vai ter perigos da natureza. O leão, o animal feroz, não vai passar por aquele caminho. Apenas os remidos, os salvos por Deus. Aqueles que Deus resgatou, então virão e cantarão com júbilo e terão uma alegria eterna. Serão alcançados pelo gozo e pela alegria. A tristeza e o gemido fugirão. Esse é o mundo que Deus tem prometido para o seu povo. É esse mundo. Natureza renovada, justiça, sem doenças, sem erros, sem falhas, sem pecado, sem perigos, sem ameaças. Um mundo só de alegria.
sem tristeza e sem gemidos. Imaginou este mundo? Dormir e acordar dia após dia, sem uma tristeza sequer, sem um gemido, sem uma ameaça, tudo belo e maravilhoso. Essa é a vida que Deus tem prometido para o seu povo. Então não tenha medo. Fortaleça-se, anime-se, erga-se. Não por causa da situação aqui, não por causa do seu pensamento positivo, não por causa de ideias imaginadas por você, nem por causa de promessas de homens. Mas tenha ânimo. Olhe para Deus. Escute as promessas de Deus. Não tenha medo. Levante a cabeça, continue caminhando, porque Deus vai trazer e fazer um novo mundo para o seu povo. Amém.